In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na segunda-feira, depois da 70ª, celebrando Inácio de Antioquia. Acho importante refletir alguma coisa de Inácio de Antioquia. Vejam, sim, primeiro, anotar que o seu martírio, acontecido em Roma, foi no ano 110. Né? 110, 10 anos depois do tempo apostólico. Depois, assinalar que ele foi bispo de Antioquia e que lá em Antioquia, aquela igreja tinha sido fundada por Pedro. A igreja de Antioquia foi fundada por Pedro. Ele é um sucessor de Pedro na cátedra de Antioquia. Nós somos muito acostumados a dizer que Pedro é o bispo de Roma, de fato foi. Né? E que os papas são sucessores de Pedro, justamente porque morreu lá, na cátedra de Roma. Mas não devemos esquecer que antes de ir para Roma, Pedro foi bispo, primeiro bispo em Antioquia. Fundou lá a Santa Igreja. Né? Então, isso é importantíssimo para nós situarmos na história. São os escritos de Santo Inácio, não somente eles, não somente os escritos de Santo Inácio, há outros dados históricos, mas são os escritos de Santo Inácio que nos mostram como, de fato, a igreja já estava estruturada, assim como nós a conhecemos hoje, no tempo apostólico. No tempo apostólico. Então, nas suas três, podemos falar pelo menos das suas três, na sua hierarquia, os seus três máximos poderes, que é exatamente, então, o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Então, nas cartas de São Paulo, de Inácio, agora o conteúdo dessas cartas de Inácio, que ele escreve a todas as igrejas que estão na Ásia. Vejam, não escreve para a igreja romana, escreve isso antes, em cerca do ano 110. Ele escreve a todas as igrejas que estão na Ásia. Ele mostra que essa estrutura em todas essas igrejas da Ásia já está formada, solidamente formada. A igreja já está estruturada quando Inácio escreve. Então, estudando isso, compreendendo isto, é que tantos se convertem para compreenderem que a Igreja Católica absolutamente não surge com o decreto depois relaxado lá em Milão, né? O decreto milanês de Constantino em 312 e 313. Não. Já Pedro deixa a cátedra de Antioquia com a igreja estruturada. Já Inácio, seu sucessor nesta cátedra, tem a igreja estruturada. E não só Antioquia, como as igrejas da Ásia. Então, sim, esta é a Igreja Católica. E esta é a Igreja Católica que o Senhor quer encontrar. Isso aqui eu me apego. É esta a Igreja Católica que o Senhor quer encontrar quando voltar. Quando Jesus voltar, deverá haver uma única igreja. Hoje nós temos tantas seitas, qualquer um que funda igrejas e seitas, enfim. Né? Não, quando Jesus voltar, ele quer encontrar uma única igreja, que é a católica. É esta a igreja. Quando nós
Prestem bem atenção nisto, porque eu vejo erros crassos também entre os evangélicos quando nos consideram, quando nós nos dizemos desligados desta igreja que ficou na sua aparência em Roma, só na aparência, é justamente porque nós queremos conservar, nós queremos continuar ininterruptamente a tradição da única, santa, católica e apostólica Igreja de Cristo. Quer dizer, nós, no meio de todo o castigo que virá e já está se abatendo sobre nós, queremos conservar esta fé e esta unidade com a única Igreja de Cristo, justamente para que, aliando-se a nós, todos os homens possam receber Jesus em seu retorno em glória como católicos, como católicos. É em nós que a Santa Igreja Católica não deixa de existir neste tempo. É em nós que ela não é só um nome ou uma aparência. É em nós, é em nós. Então, não é nós que nos separamos de Roma. É Roma que tornou-se a meretriz, a prostituta de Apocalipse 17, 18 e 19. E se separou da igreja. Não somos nós que temos que ir pedir comunhão a eles, mas eles que têm que vir pedir comunhão a nós para tornarem a ser a verdadeira, una, santa, católica e apostólica Igreja de Cristo. Não somos nós os excomungados. Os excomungados são eles. Eles são os excomungados. Não somos nós. Nós continuamos firmes. Eles nos excomungam justamente porque nós continuamos fortes, firmes na fé e na comunhão eclesiástica da Santa Igreja Católica. É por isso que eles nos excomungam, porque eles não estão mais nessa fé, nessa comunhão eclesiástica, canônica. É preciso compreender isto. Onde está a Igreja Católica? Não está em Roma, não está em Roma. Ela está na Igreja remanescente, mas leiam o catecismo. Leiam o catecismo escrito por Bento XVI. Leiam o catecismo da Igreja Católica. Onde está a Igreja Católica? Na Igreja remanescente, não é em Roma. Roma perdeu a fé. Roma perdeu, ficou com a catedral. Ficou com um palhaço lá vestido de branco. Um palhaço. É o que ele é. Vestido de branco. Um apóstata. Um herege. Um antipapa. O falso profeta Francisco. Ficaram com essa aparência, ficaram com a catedral de Pedro, ficaram com a aparência, ainda aparece que celebram Santa Missa. Mas a Igreja Católica, una, santa, católica, apostólica, que segue Pedro e seus sucessores até Bento XVI, esta igreja que segue Pedro, Inácio de Antioquia, até Bento XVI, até o fim do pontificado de Bento XVI, até a renúncia de Bento XVI, esta igreja continua em nós, na igreja remanescente. Não vai desaparecer, não desapareceu. E é por isso que nós nos recolhemos em refúgio. Nós nos recolhemos em refúgio porque nós queremos aqui salvaguardar a presença desta una, santa, católica e apostólica igreja até o retorno de Jesus. Nós acreditamos que, não sem passar pelo látego do cadinho de Deus, que já estamos vivendo, já estamos passando. Já estamos passando aqui no refúgio. Não sem passar por isso. Mas nós seremos acreditamos nisso, seremos preservados porque Deus quer que a sua única igreja permaneça até ao retorno de Jesus. E ele vai usar os quê? A igreja remanescente, aqueles poucos que ficaram fortes, firmes, fiéis
A igreja, desde Pedro até a renúncia de Bento XVI. Tem que dizer e repetir muitas vezes isso para que entre na cabecinha de alguns, ou de muitos. E está difícil de entender isso. Está muito difícil de entender isso. Nós somos a Igreja Católica. Lá não está mais a igreja. E não só em Roma. Não só em Roma, mas na Ásia, no Brasil, na CNBB, nas dioceses, nas paróquias. Aí não está mais a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eles estão em comunhão com um antipapa, herege, apóstata, que é o falso profeta. Saíram da Santa Igreja por isto. Eles saíram da Santa Igreja. A igreja não se divide, a igreja não faz cisma. Quem fez cisma em Amores Letícia foi Bergoglio. Ele com todos os seus bispos, cardeais e todos aqueles que seguem em comunhão com ele, inclusive Bento XVI. Inclusive Bento XVI, estão todos excomungados. Seja dita a coisa como é. A realidade como ela está aí. E nós lutamos justamente, viemos a refúgio para que se realize esse desejo divino de que a Santa Igreja Católica, una, Santa, Católica, Apostólica, que segue fiel Pedro até Bento XVI, a sua renúncia, esteja aqui. Somos nós. Não é só nós aqui, hein? Espalhado no mundo inteiro, é a igreja remanescente. A igreja remanescente que se espalha no mundo inteiro. É claro que nós queríamos ter ela em toda a sua grandeza hierárquica. É claro que nós queríamos ter bispo, queríamos ter diáconos. Diáconos ainda podemos ter. Bispo, só Deus provendo. Tá difícil, bispo tá muito difícil. Mas diácono eu mesmo posso ordenar. Presbítero eu mesmo posso ordenar. Mas bispo está muito difícil. Bispo está muito difícil. Então, claro que nós queríamos ter uma igreja toda perfeitamente estruturada quando Jesus voltar. Mas o importante é estarmos aí na luta para fazer a vontade de Deus, preservando a igreja católica. Preservar a Igreja Católica para o retorno de Jesus. E por isso esses pouquíssimos bispos que estão aí verdadeiramente em comunhão com a Santa Igreja Católica, pouquíssimos, hein? Pouquíssimos. Olha, a essas alturas eu não sei ainda se Dom Atanásio está, porque eu não vi que ele se separou de Roma. Eu não vi decreto de excomunhão sobre ele. Tá? Aliás, não vi nem sobre Dom Viganó. Não vi ainda. Não vi ainda. Claro que eles não querem lançar esse decreto para que não fique mais claro o cisma. Com certeza com isso. Mas esses bispos deviam entender isso e prover a igreja remanescente da plena hierarquia. Da plena hierarquia. Então, seria um trabalho para o fim dos tempos, para o fim do mundo. A fim de que Jesus possa encontrar. Mas o importante é que ele encontre realmente lá onde não tem padre nenhum. Encontre um grupo de fiéis que estão aí firmes na comunhão com a Igreja Católica, desde Pedro até Bento XVI e sua renúncia. Isto que é importante. Uma pessoa sozinha, mas que esteja preservando esta comunhão eclesiástica com Pedro, seus sucessores, até Bento XVI, a sua renúncia. Isso que é importante. Isso que é importante. É por esta igreja que nós estamos lutando. Por esta igreja que viemos a refúgio. É por esta igreja que pregamos. É por esta igreja que sofremos todo o desprezo deste mundo. É por esta igreja. Para sermos esta igreja. Venham ao refúgio ser esta igreja conosco. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.